Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olá, amados, Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um podcast abençoado e trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para nos fortalecer, amados, fortalecer eu e vocês, para que nossa alma, nosso espírito possa ficar forte, juntamente com o Espírito Santo de Deus. E é através da palavra onde nós nos fortalecemos. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo ele está relatando para nós aqui, onde ele teve uma visão celestial. E através dessa visão celestial, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E nós vamos ler aqui, começar no versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Aqui Paulo está, ele mesmo, se relatando dele próprio, falando que o Senhor o arrebatou até o terceiro céu, aonde está o trono de Deus, onde Jesus está sentado à direita do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E ali, amados, continuando aqui, ele teve palavras maravilhosas ditas a ele. Ele viu coisas que nós nem podemos imaginar. Mas vamos continuar aqui no versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então aqui Paulo ele está mostrando que ele foi arrebatado até o paraíso. Estava ali, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, diante de Jesus, e ali ele ficou maravilhado. E ele começa a declarar para as pessoas o que Deus mostrou a ele. E no versículo 5, vamos ler aqui, amados. De um assim me gloriarei eu, de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nésio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amados, então vamos entender essa mensagem que Deus quer trazer para mim e para vocês. Como Paulo se refere a si mesmo como um homem em Cristo que foi levado ao céu a fim de receber revelações, provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis do céu, reservadas a nós, os cristãos, os crentes amados, em nome de Jesus Cristo. E nós devemos entender, amados, que Deus verdadeiramente ele mostra isso para aqueles que estão numa posição verdadeira com Jesus, seguindo como Paulo seguia Jesus Cristo e declarava grandemente: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ter uma vida santificada, ter uma vida prostrada ao Senhor, para que Deus realmente possa nos arrebatar em sonhos, em visões e nos mostrar coisas, amados, diante do trono de Deus. Isso não são para muitos, são para poucos,
para aqueles que realmente buscam a Deus em espírito e em verdade. Olha o que a palavra fala aqui em Romanos, capítulo 8, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós não conseguimos imaginar de maneira alguma tão grande que é o paraíso, as maravilhas que é o paraíso. Nós não conseguimos, é inimaginável, meu irmão, minha irmã, a glória do Senhor lá no céu, como aqui na terra, mas no céu muito maior, porque nós estaremos presentes com Deus, com Jesus, eternamente, quando nós somos arrebatados ao céu, para uma vida eterna com Deus, com Jesus e com toda a nossa família, com os santos de Deus. E aqui, amados, Paulo ele deixa claro, né, para mim e para vocês, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, né, o que ele sofria aqui na terra, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você vê só, amados, Paulo passava por aflições, por dificuldades, era esbofeteado por Satanás, porque, né, ele acabou naquele momento, né, se gloriando daquilo que ele tinha visto, mas não era para ele se gloriar, mas ele estava muito feliz, muito contente. Mas, amados, eu quero repetir através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ver essa glória do Senhor, nós temos que seguir uma vida em santidade, uma vida prostrada ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitando Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso único, exclusivo Salvador, que nós possamos amar o nosso próximo mais do que a nós mesmos, meu irmão, minha irmã. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, lá em 2 Timóteo, vamos fazer a leitura aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, a sua vinda. Então, amados, há uma coroa da justiça guardada para mim e para vocês, porque o Senhor Jesus, Ele que é o justo juiz, nos dará naquele dia, o dia que Ele voltar e arrebatar a sua igreja. E não dará somente a uma pessoa, como Paulo está colocando aqui, e não somente a mim, mas também a todos os que o amarem a sua vinda. Nós temos que guardar essa vinda de Cristo, nós temos que estar preparados todos os dias para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos de maneira alguma, amados, de maneira alguma esmorecer, não podemos desistir dessa caminhada e aguardar a Cristo, a sua volta. Então, amados, esse grande privilégio de Paulo, essa revelação concedida a Paulo, fortaleceram-no. Presta atenção, fortaleceram a Paulo a suportar a todos os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante o seu ministério apostólico. Amados, quando nós vemos a glória de Deus, nós vemos que realmente estamos no caminho certo. Ah, Bispo Moacir, então se eu não ver a glória de Deus, como Paulo viu, eu não vou ter forças para seguir o caminho certo? Vai ter força sim. Você não pode ter essa visão que Paulo teve. Você pode ser como eu, não fomos arrebatados até o terceiro céu no paraíso, mas a glória do Senhor habita dentro de mim e de vocês. A glória do Senhor está na nossa vida. A graça dele está sobre nós, a justiça dele está sobre nós, então nós vemos essa glória e isso nos dá força, amados, para nós, para seguirmos em frente, como Paulo seguiu. E aqui, amados, você tem que entender, muitas pessoas inventam coisas que não existem,
Muitas pessoas falam: Deus está habitando no 7º céu. Não existe isso na Bíblia. A palavra fala que Jesus, ele habita com Deus ali no 3º céu. As escrituras indicam que há 3 lugares chamados céus. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. O segundo céu é o das estrelas. O 3º céu, também chamado paraíso, é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização do 3º céu exata não está revelada, amados, e Deus nem vai revelar para nós como faz para chegar até lá. Somente, amados, para chegar até o 3º céu, você tem que entender verdadeiramente João capítulo 14, versículo 6, que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Se não for através de Jesus, você não vai chegar ao 3º céu de maneira alguma. E aí, amados, vamos aqui, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, mais uma vez, reler: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Jesus colocou um espinho na carne, para que ali Paulo, naquele momento, amados, não viesse se exaltar. Mas nós vamos entender, a palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimentos, de humilhação ou de enfermidades físicas, mas não a de tentação para pecar. Esse espinho na carne não é que Paulo ia sair pecando, ia cair em tentação, de maneira alguma, mas sim, um espinho na carne de sofrimento, para entender que ele não deveria se gloriar daquilo que Deus deu a ele, O espinho de Paulo permanece indefinido também, são tudo suposições que trazemos, para você. De modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmos a lição espiritual dessa passagem. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Por Deus limitada, até um ponto, Deus permitiu que ali Paulo fosse tocado por Satanás, como foi o caso de Jó. Deus permitiu até um ponto Satanás tocar em Jó, não na alma de Jó, mas até um ponto na carne de Jó, como foi o caso de Paulo. Então nós começamos a entender, Deus, ele permite até onde ele quer. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. Nós não podemos nos gloriar, amados, daquilo que Deus tem nos dado. Por isso que nós temos que sempre declarar que eu diminua para o que o Senhor Jesus cresça. Nós temos que diminuir perante ao Senhor, porque nós não somos nada, somos pó. E aí, meu irmão, minha irmã, quando Deus nos dá um dom, quando Deus nos dá a unção dele sobre a nossa vida, tudo é de Deus, nada é nosso. E essa revelação que Deus fez para Paulo era uma revelação para mostrar realmente que Paulo estava no caminho certo, no caminho correto, no caminho aonde, meu irmão, minha irmã, ele seria abençoado grandemente, lá no céu, em nome de Jesus Cristo. Para dar força, é muito importante quando nós vemos a glória do Senhor, quando Jesus cura, quando Jesus liberta, quando Jesus transforma as pessoas, como transformou a minha vida e transformou e está transformando a vida de muitos irmãos do Ministério Igreja da Aliança com Deus, e está transformando a todos aqueles que têm ouvido as nossas mensagens do podcast através do Espírito Santo. Eu não sou nada, amados, para poder trazer essas mensagens, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Ele pode trazer essas mensagens e transformar a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Então, amados,
nós começamos a compreender isso. O espinho de Paulo tornou mais dependente da graça divina. Cada vez mais, meu irmão, minha irmã, nós ficamos dependentes da graça divina do Senhor. Isso é maravilhoso para nós, para que possamos ser grandemente abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala aqui, amados, no versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes ele orou ao Senhor. Muitas vezes, amados, quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder para mim e para vocês, né? Então ali Paulo está clamando a Deus, pedindo a Deus para que tirasse aquele espinho da carne, e parece que em um determinado momento que Deus não está ouvindo. Mas Deus está ouvindo as nossas orações. Olha o que a palavra fala em Efésios capítulo 3, no versículo 20. O que Paulo também diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha, Paulo ele mesmo declara aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos abundantemente ou pensamos. Aquilo que você está pedindo, Deus está fazendo muito mais na minha vida e na sua vida. Isso é maravilhoso. Nós sabemos, amados, que Deus, Ele quer nos abençoar abundantemente, grandemente a nossa vida, em nome de Jesus. E aí, amados, no versículo 9, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus já chega para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça já te basta. A graça, entendam, meu amado, minha amada, a graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial ortogado. Ortogado quer dizer o quê? Conceder. Então, amados, é uma força, um poder celestial concedido àqueles que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. Quanto mais nós suportamos qualquer dor, qualquer problema, em nome de Jesus Cristo, mais a graça do Senhor é derramada sobre a nossa vida. Cada vez que seguimos firmes com Jesus, Jesus ele derrama e derramará sempre a sua graça sobre nós grandemente. Olha o que a palavra fala em Filipenses no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no versículo 13 e 14. A palavra fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Olha só, olha o que vale a pena, amados, suportar as aflições desse mundo, suportar com Cristo, com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Jesus que nos fortalece, é Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo que está dentro de mim e de vocês, que é o próprio Espírito de Cristo, que nos dá coragem a avançar, a prosseguir, meu irmão, minha irmã, e a chegar à linha de chegada, para conquistarmos a nossa coroa da vida, conforme a palavra está dizendo para mim e para vocês. Olha só que maravilhoso, amados, que Deus está trazendo para a nossa vida. Nós temos que suportar muitas vezes o espinho na carne. Temos que suportar, você não pode deixar de maneira alguma de deixar de suportar, amados, aquele espinho que muitas vezes você reclama,
mas tudo tem um propósito de Deus. Olha o que a palavra fala aqui em Gálatas capítulo 4, no versículo 13 e 14. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Olha só o que Deus está trazendo aqui, através da vida de Paulo, que ele declara aqui em Gálatas, meu irmão, minha irmã. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza de carne. Não é porque você está passando por aflições, não é porque você está passando por dificuldades, que você não vai pregar o evangelho de Cristo, que você não vai receber o evangelho de Cristo na sua vida. Nós não podemos, estando com aflições, estando felizes, estando depressivos, não importa qual seja o seu estado emocional, o que importa é que você tem Deus, Jesus, o Espírito Santo, habitando dentro de você. Repito, por isso que Paulo, ele coloca firme, esse tema é maravilhoso do nosso podcast, que Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Cristo vivendo dentro de nós, nós temos força, temos coragem, amados. E Paulo, ele declara: olha, eu estava com fraqueza na carne, mas mesmo assim eu preguei o evangelho a vocês. Olha, eu estava passando por problemas, mas mesmo assim eu preguei o evangelho a vocês. Olha só, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebesses como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. E é assim, amados, que nós temos que receber um servo, uma serva de Deus, que vem nos trazer a mensagem com amor, com carinho. Amados, Jesus nos ama, Jesus está nos dando força hoje. Jesus está mostrando, se você está com esse espinho na carne, meu irmão, minha irmã, é porque Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito, como colocou esse espinho na carne de Paulo. Se você também está com esse espinho na carne, é para nós nos aproximarmos mais de Deus, é para nós orarmos mais para Deus, é para que nós possamos buscar mais ao Senhor em espírito e em verdade, orarmos, jejuarmos, clamarmos a Ele, se aproximarmos do Pai. A nos aproximarmos, queremos que Jesus habite dentro de nós, entregarmos o nosso caminho ao Senhor. A palavra fala: entregue o seu caminho ao Senhor e tudo Ele o fará, tudo Jesus fará por mim e por vocês. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus, amados. Não podemos ficar fracos de maneira alguma. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês. Vamos ler aqui, lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 7 ao 11, vamos ler aqui: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você vê, amados, não importa. Paulo foi o maior missionário da palavra do Senhor, de Jesus Cristo. Foi um grande missionário, né? Um dos maiores ou o maior. E mesmo assim, Deus o corrigiu, Jesus o corrigiu, porque ele é filho. E por que eu e vocês não podemos ser corrigidos por Deus? Você quer ser bastardo? Não, você quer ser filho. Olha aqui, continuando: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha, meu irmão, minha irmã, se o seu pai e sua mãe te corrigem ou corrigiram, muito mais o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai verdadeiro, o nosso Criador, que nos deu o fôlego de vida, que soprou sobre as nossas narinas a vida. Ele tem todo o direito de nos corrigir para nos salvar a nossa alma, nosso espírito, para uma vida eterna.
No versículo 10, Hebreus capítulo 12, no versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Você não vai chegar perante a Deus de qualquer maneira, você não vai chegar perante ao trono de Deus de qualquer jeito, você vai chegar, meu irmão, minha irmã, santo. Nós vamos ser sacerdotes. A palavra fala, né, que o Senhor Jesus nos está nos dando, né, uma grande honra, nos transformando em reis e sacerdotes. Nós chegaremos ao trono do Pai, ao trono de Deus como sacerdotes. Apenas os sacerdotes poderiam entrar no templo de Deus, e não vai ser diferente quando nós subirmos aos céus e chegarmos perante ao trono de Deus, ao templo, à casa do Pai. Nós vamos chegar como sacerdotes, amados, santificados. E no versículo 11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando vem a correção, você acha ruim, eu acho ruim, mas depois vem aquela alegria, meu irmão, minha irmã, não tristeza, né? E isso produz um fruto, né, pacífico, de paz, de justiça, né, exercitado pela correção. Olha que maravilhoso o que Deus traz para mim e para vocês, amados, para a nossa vida. O Senhor nos ama, né, imensamente. Não dá para mensurar o grande amor de Cristo, de Jesus, que deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês, derramou até sua última gota de sangue por mim e por vocês, por toda a humanidade. Esse grande amor ninguém vai ter, ninguém vai morrer mais por mim e por vocês, meu amado, para nos dar uma vida eterna. Esse foi Jesus Cristo, e vai ser para sempre o nosso Salvador. Então vamos aqui, meu irmão, minha irmã, entendendo isso, né? Não reclame pelo espinho na carne, não reclame de maneira alguma, porque Jesus, ele fala, minha graça já te basta, a graça do Senhor já basta para mim e para vocês. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que Deus está falando comigo, com vocês, é o que Deus está trazendo para a nossa vida, para suportarmos, ficarmos contentes, porque a glória é muito maior que vai vir para nós. Olha o que a palavra fala, Apocalipse capítulo 2, no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos a igreja do Senhor. Ao que vencer, dá-la-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós vamos chegar nesse paraíso, em nome de Jesus. O mesmo paraíso que Deus chegou com Paulo, o mesmo paraíso, meu irmão, minha irmã, que Jesus virou para um dos ladrões que estava sendo crucificado com Jesus. Um debochou de Jesus, o outro ladrão aceitou Jesus e pediu para que Jesus salvasse a sua alma, e Jesus Cristo disse para aquele ladrão: daqui a pouco você estará comigo no paraíso. Olha só que maravilhoso, ao aceitar Jesus, naquele último momento, naquele último instante, aceitou Jesus como seu Salvador, e Jesus declarou: olha, você vai estar comigo daqui a pouco no paraíso, o mesmo paraíso que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, o mesmo paraíso que está falando aqui o segundo Apocalipse capítulo 2, no versículo 7, que ao que vencer, dá-la-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós também estaremos nesse paraíso, mas nós temos que vencer as batalhas, nós temos que vencer as aflições, nós temos que vencer o espinho na carne, nós temos que vencer as dificuldades desse mundo e ficarmos com Jesus Cristo até o final, porque Ele é o vencedor. Jesus venceu o inferno, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o
homem, Jesus venceu a condenação que o homem queria fazer contra ele, julgar a ele, mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu o julgamento do homem, e agora, meu irmão, minha irmã, né? Jesus venceu tudo por mim e por vocês, para nos dar uma vida eterna, para que nós possamos morar no paraíso com ele. Olha só como Jesus nos ama, como eu e você temos que vencer todo o mal, como eu e você temos que vencer, amados, tudo aquilo que tenta vir contra mim e contra vocês. Então posso todas as coisas naquele que me fortalece, creia somente. Deus é maravilhoso. Vamos continuar aqui, meu irmão, minha irmã, e preste atenção. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Aquilo que Jesus nos conceder é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinhos na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos concederá a sua força celestial, amados. Jesus vai sempre nos conceder a sua força celestial, creia nisso. Creia. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus não vai permitir de maneira alguma vir uma tentação sobre mim, sobre vocês, que nós não vamos suportar. Deus sempre vai nos dar o escape, para que nós possamos suportar todas as tentações, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E olha aqui o que fala o 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que é onde nós iniciamos esse podcast. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo, nós temos que passar essas aflições por amor de Cristo, porque Jesus nos amou antes do que nós amamos Ele. A palavra fala que Deus nos amou primeiro, antes de nós amarmos Ele. E Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele disse, o Pai e eu somos um. Nós temos que suportar tudo isso, as coisas do mundo, as tentações do mundo, por amor a Cristo, a Jesus. Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo e fazemos parte desse corpo de Cristo, se Jesus habita dentro de nós e nós dentro de Cristo, dentro do Pai, dentro de Deus, né? Dentro de um corpo único, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, nós somos vencedores também. E aqui ele coloca, né? Paulo, ele coloca grandemente, porque quando estou fraco, então sou forte. E é isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. É aí que devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas o valor eterno, porque essas aflições, essas dores, elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Amados, essa palavra vai te fortalecer, vai te dar coragem para você avançar em frente, continuar, porque há uma coroa da vida esperando por mim e por vocês, há um galardão para que nós recebamos na linha de chegada, e a linha de chegada é lá no céu. A linha de chegada, meu irmão, minha irmã, nós vivemos com Deus, com Jesus, repito aqui novamente, para uma vida eterna. Então, amados, não reclame desse espinho da carne,
porque é quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Somos fortes em Cristo Jesus. Então aceite Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Declare comigo essas palavras, amado. Sem Jesus, nós não podemos suportar as aflições desse mundo de maneira alguma. Por isso que há muitas pessoas com problemas espirituais, pessoas com problemas, amados, de depressão, porque não tem verdadeiramente Jesus habitando dentro delas. Então declare comigo assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, a partir de agora você declarou tudo aquilo que a Bíblia nos pede para aceitar Jesus com a nossa boca, declarar com a nossa voz, para que o mundo inteiro possa ouvir. Tenha certeza que nesse momento seu nome está escrito no livro da vida, e quando nós chegarmos ao céu, Jesus vai abrir o livro da vida e vai encontrar o meu nome, o seu nome lá. E tenho certeza que Jesus vai te chamar para morar com Ele, com o Pai e toda a nossa família, lá no céu, pelo século dos séculos, eternamente, vivendo uma vida maravilhosa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amados, passem essa mensagem para frente. Ou nós habitaremos no céu, ou muitos irão habitar no inferno. E não é isso. A palavra fala que aquele que habitar no inferno viverá eternamente no lago do enxofre, queimando com Satanás e todos os seus demônios eternamente, amados. E isso é uma verdade. E não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Ele quer que nós vamos habitar lá no céu para viver uma vida em paz. Voltar para a nossa cidade celestial. É lá no paraíso que nós temos que morar. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial. De lá viemos e daqui voltaremos para lá, para a nossa casa celestial, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus e toda a nossa família, em nome de Jesus. Passem essa mensagem à frente, para que mais vidas possam ser salvas em nome de Jesus. Amados, que vocês possam curtir essa mensagem no Spotify ou qual plataforma você estiver ouvindo, que você possa curtir, que você possa se inscrever nos nossos podcasts, que você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, e que Deus abençoe vocês grandemente. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, e até o próximo podcast. Em nome de Jesus, recebam essa vitória, em nome de Jesus Cristo.